quando você está aí com o projeto em mão, e às vezes do jeito que era e como ficar. Ninguém viu, né? Eu não sei, o projeto já está aqui há tempos, né? Pois é, ninguém viu. Solicito aos senhores vereadores que ocupem seus lugares para que possamos dar início à primeira reunião ordinária, extraordinária, melhor dizendo, Câmara Municipal de Bambuí, mês de julho de 2015. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa tarde, senhores vereadores. Em nome do Zico da Metalúrgica, melhor dizendo, todos conhecidos por Bambuí, por Zico da Metalúrgica, eu cumprimento todos aqueles que se encontram em nossa plateia. Que fiquem todos à vontade, a casa é nossa. Gostaria de esclarecer também que nosso companheiro Zico, segundo a gente está ouvindo os passarinhos cantar, é um dos candidatos a prefeito de Bambuí. Não é isso, Zico? Fique à vontade. Solicite seu secretário, vereador Domingos Zé Borges, que faça a chamada dos vereadores para a verificação do quórum regimental. Primeira reunião da sessão legislativa extraordinária do mês de julho de 2015, Câmara Municipal de Bambuí, dia 20 de julho de 2015, às 17 horas. Lista de presença: Ana Cláudia Garcia de Faria, Elaíra Henrique Alves, Geraldo Magela Silva, Ildeomar Donizete Isaías, presente. Olívio Zé Teixeira, Robson Delbrando Frazão, Domingos Zé Borges, presente. Geni Maíra Silveira, presente. Hélio Coelho, Marco Terence Chaves, Paulo Eduardo Rodrigues. Senhores vereadores, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta essa nossa reunião, solicitando a segunda secretária, vereadora Janica, com a assinatura dos demais, do respectivo livro de presença. $29 dias? Isso está errado. 29 dias, 20 dias. Qual 5? 20 dias. 29 dias. Tá certo, não tá certo. Tá certo. É isso, de junho. Não tá certo. Tô pensando que é de hoje. Senhores vereadores, dando continuidade, solicito o senhor secretário, o vereador Domingos Zé Borges, que faça a leitura da ata do dia 29 de junho próximo passado, para que seja discutida e aprovada. Ata número 129/2015, da quinta reunião ordinária do mês de junho de 2015, da Câmara Municipal de Bambuí, Minas Gerais.
Aos 29 dias do mês de junho de 2015, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo, situado na Rua Capitão Joaquim Elisiário de Andrade Magalhães, número 112, Centro, no plenário João Evangelista Bahia. Foi realizada a 5ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Bambuí, sob o presidente do vereador Hildo Elmar Donizete Isaí, secretariada pelo vereador Domingos Zé Borges, que contou com as presenças de todos os senhores vereadores. Havendo quórum regimental, o presidente cumprimentou a todos e declarou abertos os trabalhos. A seguir, solicitou a oração do Pai Nosso. Em seguida, foram discutidas e aprovadas as atas das reuniões extraordinárias do dia 22 de junho de 2015. A seguir, o presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura dos comunicados recebidos pela mesa diretora, listando o seguinte: decreto 1850, de 23 de junho de 2015, que decreta ponto facultativo nos serviços internos e externos desta municipalidade, nos dias 9 de 7 de 2015 e 13 de 7 de 2015, em razão das festividades da 45ª Exposição Agropecuária de Bambuí, Minas Gerais, e pela comemoração dos 129 anos de emancipação político-administrativa do município de Bambuí. Aniversário da cidade, 10 de julho. Convite para a pré-conferência municipal dos direitos da pessoa com deficiência de Bambuí, a realizar-se no dia 1º de julho de 2015, na APAI, no horário de 12h30 às 16h30. Convite do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Adalclever Lopes, para o encontro regional de Divinópolis do Seminário Legislativo. Água de Minas Terceiro, desafios, crise hídrica e a construção de sustentabilidade, a realizar-se no dia 2 de julho de 2015, na Câmara Municipal de Divinópolis, Minas Gerais. A seguir, o presidente passou a primeira parte dos trabalhos, solicitou ao senhor secretário vereador Domingos Zé Borges a leitura do expediente, obedecendo a ordem disposta no artigo 136 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Projeto de Lei 035/15, do Executivo Regime de Urgência, que autoriza a abertura de crédito especial no Orçamento de 2015 e da outras providências. O projeto de lei número 036/15 do Executivo Regime de Urgência, que altera a redação do artigo 3º da Lei 1452, de 4 de abril de 1996, que dispõe sobre doação de área de terreno à empresa Casa de Material de Construção Bambuí Limitada e da outras providências. Projeto de lei número 037/15 do Executivo Regime de Urgência, que altera a redação do artigo 3º da Lei 1667, de 2 de maio de 2001, que dispõe sobre a doação de área de terreno à firma de Lindomart Artefatos de Cimento e da outras providências. Emenda aditiva 001/15 e emenda modificativa número 001/15 do vereador Olívio Geraldo ao projeto de lei número 023/15 do Executivo, que altera a lei 667, 19 de novembro de 1977, em seu artigo 3º, transformando o parágrafo 1 e parágrafo 1º, acrescentando o parágrafo 2º, que modifica a redação dos incisos 2 e 10 do parágrafo 1º do artigo 22, que altera a Lei 695, de 17 de janeiro de 1979, modificando a redação do parágrafo 3º e acrescentando o parágrafo 4º, 5º ao artigo 1º e da outras providências. Ocasião em que o presidente repassou os projetos de lei 035/15, 036/15 e 037/15 do Executivo Regime de Urgência, e emendas aditivas 001/15, a modificativa 001/15, ao projeto de lei número 023/15, às comissões de Constituição, Relação, Justiça e Redação, aos bens e serviços públicos de orçamento e finanças públicas para emissão de pareceres. Emenda número 035/15 do vereador Olívio, o qual requer ao prefeito Lélio Jorge Silva em caráter de urgência que a relação de todos os imóveis pertencentes ao município, estruturados ou não, com as seguintes especificações: área, endereço e benfeitorias. Pequeno número 036/15 do vereador Domingos, o qual propõe votos de profundo pesar pelos seguintes falecimentos: senhor Joaquim Luiz do Prado, senhor Getúlio Bahia, senhor Antônio Hamilton Chaves, a senhora Sebastiana Maria de Souza, dona Fiinha. Pareceres das comissões de Constituição, Relação, Justiça e Redação aos bens e serviços públicos e orçamento, finanças públicas, a emenda modificativa número 01/15 do vereador Magno, ao projeto de lei número 025/15 do Executivo Regime de Urgência, que dispõe sobre a concessão de direito real de uso Gilberto Lamunier de área de terreno, que especifica e dá outras providências.
Executivo. Nesse momento, o presidente consultou o plenário e este liberou que a reunião fosse suspensa para que os membros das comissões se reunissem e emitissem pareceres nas proposições apresentadas, bem como tivesse seus turnos únicos, discussão e votação ainda nessa reunião, devido à sua urgência. Durante os trabalhos, o presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões de Constituição, Relação, Justiça e Redação aos Bens e Serviços Públicos e Orçamento e Finanças Públicas, as seguintes proposições. Projeto de Lei número 035/15, 036/15, 037/15, do Executivo, emendas editivas 01/15, modificativo no 01/15 do vereador Geraldo Olive Geraldo. O projeto de Lei número 023/15 do Executivo, prosseguindo os trabalhos, o presidente passou a segunda parte dos trabalhos, breve comunicações. Ocasião em que foi concedida a palavra por 5 minutos a cada vereador, a fim de que o mesmo pudesse tecer comentários sobre as matérias do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público, utilizando a expressão regimental pela ordem. Ocasião em que fizeram uso da palavra os seguintes vereadores. O vereador Robson cumprimentou os presentes e agradeceu ao Executivo por atender ao pedido dos vereadores e para tolar a estrada rural que liga Bambuí a Capão dos Óculos. Afirmou que essa semana irá levar um pedido da gerência do Hospital Nossa Senhora do Brasil para o deputado Lafayette de Andrade, solicitando recursos para a entidade. Voltou a pedir que sejam feitos reparos na rua do comércio, pois o asfalto está trincando em vários pontos. O vereador Olive comentou a todos e disse que chegou uma resposta do Executivo ao requerimento feito para informar a população que o valor do show de Michel Teló será de R$130 mil, que será realizado em comemoração ao aniversário da cidade. Bom que um morador próximo ao PSF Açudes, o qual está em construção, denunciou que vidros estão sendo quebrados, pediu agilidade na finalização da obra para evitar esse prejuízo. Finalizou desejando boas férias para todos. O vereador Domingos cumprimentou os presentes e disse que nos dias 24, 25 e 26 de junho esteve no gabinete dos deputados Marco Montes e sua assessora parlamentar, a senhora Renata Beatriz Lúcio, afirmou que há disponibilidade de R$500 mil, mais R$1 milhão. O vereador garantiu que irá correr atrás desse recurso até o dia 15 de julho, para que esse seja revertido para o município. Afirmou que esteve dia 24 de junho também no gabinete do senador Aécio, questionando a possibilidade de enviar emendas para Bambuí. Seu assessor parlamentar, senhor Ricardo Cipriano Neto, afirmou que irá tentar disponibilizar, mas está difícil reverter essa emenda. Diz que esteve também no dia 24 de junho no gabinete do senador Anastasia, cujo chefe de gabinete, senhor João Eduardo Carlos Leal, diz que irá tentar enviar uma emenda que seja usada para comprar aparelhos para o hospital. Por fim, afirmou que foram conseguidas várias verbas para o município, para obras e investimento em diversas áreas. O vereador Mário comentou a todos e agradeceu ao pessoal do Pavidez por adiantar as obras tão necessárias para o município. Agradeceu também ao Gilberto, chefe do gabinete da Prefeitura de Itapiraí, e o Nadim, prefeito de Itapiraí, pois esteve lá e a cidade está mudando e se desenvolvendo. Disse que esteve na Prefeitura e essa semana recebeu a notícia que está liberado para a Unibase começar as estradas rurais de Ponte Alta, Sapé e Olhos d'Água. No que espera que as obras comecem antes da chuva. Disse também que soube que as academias já estão solicitadas e que a verba será suficiente para comprar mais 2 academias. Agradeceu aos funcionários da Secretaria de Obras, especialmente a Patrícia, pelo esforço em adiantar os projetos e conseguir as emendas. O vereador Domingos lembrou que a emenda para obras nas estradas rurais é R$1.500.000. O vereador Olive disse que a emenda para a academia que conseguiu com o deputado Lerim foi direcionada para as casas populares, mas pediu para que a Vila Luquense e pediu que, se possível, algum vereador que não tenha direcionado o pedido de academia repasse para esse bairro. O vereador Ana Cláudia comentou a todos e disse que solicitou junto ao deputado Luiz Tibé uma emenda de R$400 mil para a construção de uma sala voltada para as cirurgias ortopédicas no hospital, solicitando que o Executivo coloque caçambas de lixo na Rua dos Quartéis, na parte que ainda é de terra, pois há muito lixo nas carcaças de animais. Pediu também que sejam colocadas placas de proibido jogar lixo no mesmo local. Nesse momento, o presidente, em conformidade com o disposto no artigo 71 do Regimento Interno, consultou o plenário e deliberou que a comissão representativa do recesso parlamentar de julho de 2015 ficaria constituída presidente, vereador Idelmar Donizete Isaías e vereadores Paulo Eduardo Rodrigues e Ana Cláudia Garcia de Faria. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente passou a terceira parte dos trabalhos, período das discussões e votações. Solicitou a seguir ao secretário vereador Domingos Zé Borges
A leitura das proposições constantes da ordem do dia colocadas em turno único, discussão e votação. Requerimento número 035/15 e 036/15, os quais foram aprovados. Emenda aditiva 01/15 do vereador Olívio Geraldo ao projeto de lei número 023/15 do Executivo, qual foi aprovada. Emenda modificativa número 01/15 do vereador Olívio Geraldo ao projeto de lei número 023/15 do Executivo, qual foi aprovado. Projeto de lei 023/15 do Executivo, regime de urgência, que altera a lei 619 de novembro de 1977, em seu artigo 3, transformando parágrafo único em parágrafo 1º, acrescentando o parágrafo 2º e modifica a redação dos incisos 2 e 10 do parágrafo 1º do artigo 22 e altera a lei 695, de 17 de janeiro de 1979, modificando a redação do parágrafo 3º, acrescentando o parágrafo 4º e 5º ao artigo 1º e da outras providências, o qual foi aprovado. Emenda modificativa 01/15 do vereador Magro, projeto de lei 025/15 do Executivo, qual foi aprovado. Projeto de lei número 025/15 do Executivo, regime de urgência, que dispõe sobre concessão de direito real do uso Gilberto Muniara, que especifica e da outras providências, qual foi aprovado. Projeto de lei 035/15 do Executivo, regime de urgência, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento de 2015 e da outras providências, qual foi aprovado. Projeto de lei 036/15 do Executivo, regime de urgência, que altera a redação do artigo 3º da Lei 1452, de 4 de abril de 1996, que dispõe sobre a doação de área de terreno à empresa Casa de Material de Construção de Bambuí Limitada, e da outras providências, qual foi aprovado. Projeto de lei 037/15 do Executivo, regime de urgência, que altera a redação do artigo 3º da Lei 1677, 2 de maio de 2001, que dispõe sobre a doação de área de terreno à firma Lindiomarte Artefatos de Cimento, e de outras providências, o qual foi aprovado. Finalizando os trabalhos, o presidente vereador Ildeomar Donizete Zaia agradeceu a presença de todos, não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, encerrou a reunião, e eu, vereador Domingos José Borges, secretário Lavia, presenteado, que após lida, discutida e votada, se aprovada, será assinada pelo presidente e demais vereadores que aprovarem. Bambuí, 29 de junho de 2015. Senhores vereadores, a ata está sendo discutida. Não há o que discutir? Aprovada. Solicito a segunda secretária, a vereadora Geni, que colhe assinatura dos demais na respectiva ata. Fala, Felipe. Aonde? Foi bom lá? Pior que aqui? É daqui. Todo lado tem dinheiro. Hein? Tá bom. O povo tem dinheiro. Quero gostar aqui.
Aparecer no quarto dele. Olha, não apareceu. Paulinho. Paulo. Esse telefone tá aqui para eu poder atender para mim. Acho que tem um lugar. Quer me dar um telefone? Deixa esse telefone lá para lá. Senhores vereadores, não havendo expediente, passo à ordem do dia. Matéria específica de acordo com a convocação. Diante disso, solicito ao senhor secretário vereador Domingos Zé Borges que faça a leitura do veto total do Executivo à emenda aditiva número 001/2015 e a emenda modificativa número 001/2015, vereador Olívio e vereador Geraldo, ao projeto de lei número 023/2015, que altera as leis 667 de 19 de novembro de 1977, acrescentando o parágrafo 1º e parágrafo 2º ao artigo 13, modificando o inciso 2º e 10 do parágrafo 1º do artigo 22 da Lei 695, de 17 de 1 de 1979, modificando o parágrafo 3º e acrescentando o parágrafo 4º e parágrafo 5º do artigo 1º e da outras providências. Nesse momento, eu solicito ao vereador Domingos Zé Borges, secretário, que faça a leitura dos vetos. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Idemar Donizete Isaías, comunico a Vossa Excelência que nos termos do artigo 78 e 103, inciso 9 da Lei Orgânica do Município de Bambuí, decidi vetar totalmente a emenda aditiva número 01/2015, de autoria dos ilustres vereadores Olívio Zé Teixeira e Geraldo Magela Silva, ao projeto de lei 023/2015, de autoria do Executivo, que altera as leis 667, de 19 de 11 de 1977, acrescentando o parágrafo 1º e o parágrafo 2º ao artigo 3º, modificando os incisos 2 e 10 do parágrafo 1º do artigo 22 da Lei 695, de 17 de 1 de 1979, modificando o parágrafo 3º e acrescentando o parágrafo 4º, parágrafo 5º ao artigo 1º e da outras providências. Razões e justificativas do veto. Fica vetado totalmente a emenda aditiva 01/2015 ao projeto de lei 023/2015, tendo em vista que o parágrafo 3º, acrescentado pela referida emenda, no artigo 13 da Lei 667, 19 de novembro de 1977,
não modificou em nada o que havia sido acrescentado pelo projeto de lei por tratar de novos impedimentos, não se referindo aos projetos já aprovados pelo Executivo, além de exigir lei regulamentatória prévia aprovada para tanto. No mais, a modificação realizada não possui consonância com a justificativa apresentada na referida emenda, aproveitando o ensejo para apresentar os protestos de estima e consideração. Prefeito Municipal Lésio Jorge Silva. Isso aqui é a primeira emenda do Olívio e do... o veto. O primeiro veto das emendas. Excelentíssimo senhor presidente e o Delmar Donizete Isaías, comunico a Vossa Excelência que nos termos do artigo 78 e 103 do inciso 9 da Lei Orgânica do Município de Bambuí, decidi vetar totalmente a emenda modificativa no 01/2015 de autoria dos ilustres vereadores Olívio Zé Teixeira e Geraldo Magela Silva, o projeto de lei número 023/2015, de autoria do Executivo, que altera as leis 667 de 19 de 11 de 1977, acrescentando o parágrafo 1º e parágrafo 2º ao artigo 13, modificando o inciso 2 e 10 do parágrafo 1º do artigo 22, Lei 695, de 17 de 1 de 1979, modificando o parágrafo 3º, acrescentando parágrafo 4º e parágrafo 5º ao artigo 1º e da outras providências. Razões justificativas do veto. Fica vetado totalmente a emenda modificativa 01/2015 ao projeto de lei número 023/2015, que modifica o parágrafo 3º do artigo 1º, a lei 695, de 17 de janeiro de 1979, por total falta de amparo legal para a apresentação da referida emenda. Uma vez não tratasse de uma modificação, mas sim de uma verdadeira reprovação ao projeto de lei apresentado, uma vez que constou a mesma redação constante da lei a ser modificada pelo projeto apresentado. Esclareço ainda que a modificação realizada pela referida emenda vai totalmente contra os interesses municipais e de toda a coletividade, tendo em vista que o referido projeto de lei foi apresentado única e exclusivamente com o intuito de coibir prejuízo aos cofres públicos, através de projetos de desmembramentos de áreas apresentadas com finalidade de loteamentos, porém sem a destinação da área de recreação, a área de recreação institucional ao município. Na parte, o loteador cria lotes em um lado da rua e no outro lado faz apenas desmembramento, burlando totalmente a lei. Por fim, esclareço que, ao contrário do que consta na justificativa da emenda apresentada, a forma da referida destinação se dará através de avaliação prévia, realizada pela Comissão de Avaliação de Bens Imóveis da Prefeitura Municipal de Bambuí, sendo, para tanto, emitida a competente guia de recolhimento. Aproveitando o ensejo para apresentar os protestos de estima e consideração. Prefeito Municipal Lésio Jorge Silva. Senhores vereadores, nesse momento, eu repasso o veto total do Executivo à emenda aditiva número 001/2015 e à emenda modificativa número 001/2015. Vereador Olívio e vereador Geraldo. Ao projeto de lei número 023/2015. Aos membros da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, para emissão de parecer para a próxima reunião. Diante disso, eu solicito à comissão que emite o seu parecer e nós vamos encerrar essa audiência. Acostumado com o fórum em audiência, nós vamos encerrar essa nossa reunião e logo após a emissão dos pareceres, nós vamos ter a segunda reunião extraordinária, que está designada para as 19 horas. Se os vereadores, após emitir seus pareceres, achar por bem nós dar continuidade à próxima reunião logo de imediato, fica a critério de Vossas Excelências. Então,
Em nome de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, eu encerro essa primeira reunião ordinária, onde a comissão irá emitir seus pareceres. Muito bem? Encerrada a primeira reunião extraordinária. O projeto está aqui. Peraí, você não dá pra aparecer, não. Você não dá pra aparecer, não. Vem cá, ué. E agora, rapidinho, no máximo, 10 minutos. Chegando cedo. Tá chegando cedo. Solicito aos senhores vereadores que ocupem seus lugares para que possamos dar início à segunda reunião extraordinária Câmara Municipal de Bambuí, mês de julho de 2015. Boa noite de novamente nossos colegas de trabalho, vereadores e aqueles que compõem a nossa galeria. Solicito ao senhor secretário vereador Domingos Zé Borges que faça a chamada dos vereadores para a segunda reunião ordinária, extraordinária, melhor dizendo, Câmara Municipal de Bambuí. Sem remuneração. Esclarecendo a vossas excelências que tais reuniões não traz ônus para o município. Segunda reunião da sessão legislativa extraordinária do mês de julho de 2015. Câmara Municipal de Bambuí, dia 20 de julho de 2015, às 19 horas. Lista de presença. Ana Cláudia Garcia de Faria. Elaíra Henrique Alves. Geraldo Magela Silva. E o Delmar Donizete Isaías. Presente. Olívio Zé Teixeira. Domingos Zé Borges. Presente. Geni Maíra Silveira. Hélio Coelho. Marco Terence Chaves. Presente. Paulo Eduardo Rodrigues. Solicita a segunda secretária, vereadora Janica, com a assinatura dos demais no respectivo livro. Vai ter de ler isso aqui, Douglas? Não sei se você vai explicar. Você vai ler só O quê? o parecer das funções. Você então fala, né? Esse projeto aí eu falo aqui. Sanar. Entendeu? Você vê. Essa emenda fosse muito complicada. O real estava aí defendendo. Já tivesse ficando no município. Senhores vereadores, não havendo expediente, passo à ordem do dia, matéria específica
de acordo com a convocação. Neste momento, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer conjunto dos membros da Constituição de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, ao veto total do Executivo, à emenda aditiva número 001/2015 e à emenda modificativa 001/2015. Vereador Geraldo e vereador Olívio. Ao projeto de lei 023/2015. Então, nesse momento, eu passo para o senhor secretário que faça a leitura do parecer das comissões. Parecer conjunto. Parecer conjunto dos membros da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação ao veto total do Executivo, a emenda aditiva número 01/15, a emenda modificativa número 01/15 do vereador Geraldo e Olívio, ao projeto de lei número 023/15 do Executivo, que altera as leis 667, dia 19/11/1977, acrescentando o parágrafo 1º e parágrafo 2º ao artigo 13, modificando o inciso 2 e 10 do parágrafo 1º do artigo 22 da Lei 695, de 17/1/1979, modificando o parágrafo 3º e acrescentando o parágrafo 4º e parágrafo 5º ao artigo 1º e da outras providências. Parecer da comissão. Os membros presentes da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Bambuí, após estudar o veto total do Executivo, a emenda aditiva número 01/15 e a emenda modificativa número 01/15 do vereador Olívio e Geraldo, ao projeto de lei número 023/15, de autoria do Executivo, resolvem por unanimidade emitir o parecer favorável às suas tramitações. Sala de reuniões da Câmara Municipal, 20 de julho de 2015. Vereador Paulo Eduardo Rodrigues, presidente da Comissão de Constituição. Vereador Hélio Coelho, secretário suplente da Comissão de Constituição. Vereador Domingos José Borges, relator da Comissão de Constituição. Senhores vereadores, neste momento, vamos passar ao período das discussões e votações. Eu quero fazer um simples comentário para vocês. Na verdade é o seguinte: o que o prefeito quer é, quando necessário, autorizar o desmembramento de um lote não inferior a 200 metros quadrados. Exemplo: se você hoje tem um lote de 400 metros quadrados, você não pode dividir esse lote em dois. E o que o prefeito quer é que esse lote seja desmembrado. Isso é a moral da história. O vereador Olívio e o vereador Geraldo entende-se que se você tem um lote de 400 metros, se você dividi-lo em dois e fizer duas construções, ele acha que não sobra um espaço para o esgoto, acha que não sobra um espaço para que a água possa filtrar no solo. Isso é o entendimento deles. Então, a moral da história é a divisão de um lote que tenha, por exemplo, 400 metros quadrados, dividir o mesmo em dois. A minha opinião é que, na verdade, eu, lá no alto da antena, eu tinha um lote de 402 metros, lote esquina. Eu quis dividir esse lote em dois na época. O prefeito era o Neyso Paulinelli. O Neyso não aceitou. Porque, na verdade, se você tem um lote de esquina, você tem frente para uma rua e frente para outra rua. Muitas das vezes, um lote de 400 metros é um lote muito grande.
se você fizer uma construção de 150 metros, 160, 170 ou 180, é uma construção razoavelmente boa para a cidade de Bambuí. No meu entender. Bambuí é uma cidade de pequeno porte para baixo, ricos são poucos. Então, eu quis dividir esse lote lá na época, não consegui. Resultado, eu comecei a construção, uma construção muito grande, vendi lá na base, eu não dei conta de construir. Agora, não só eu penso dessa forma. O Olívio, por exemplo, não acha que isso aí é viável. Eu particularmente, eu não sou contra. Porque tem muita gente que tem um lote de 400 metros, quer vender 200 para, na sobra, se ele vender 50% desse lote, com os 50% que ele vender, ele apura o dinheiro para, não vou dizer construir uma casa, mas pelo menos fazer um barracão, fazer o alicerce, etc, etc e tal. Muita gente está aí nessa situação. Mas, como nós estamos na democracia, o voto, cada um tem sua consciência, o voto é livre, eu acho que vocês devem votar de acordo com suas consciências. Eu tenho o meu voto e vocês têm o voto de vocês. Então nós vamos partir, são duas emendas, vamos votar a primeira emenda e a segunda emenda. Mas resumo, é isso. Eu vou conceder a palavra para o vereador Olívio, para ele expor a sua situação. Posteriormente, a palavra será concedida ao secretário vereador Domingos José Borges. Com a palavra, o vereador Olívio. Senhor presidente, na verdade, o que nós precisamos fazer não é fazer algumas emendas no Código de Postura. O que nós precisamos realmente é reestudar o Código de Postura, atualizar, pensando no futuro. Porque não é só isso que tem que mudar, não. Por exemplo, rua de 5 metros de largura, o restante de carro, Bambuí, está 2 carros, até um carro para cada 2 habitantes. Então, se fizer rua estreita, não vai caber os carros. Outra coisa, nós temos que pensar, se for um lote pequeno, praticamente você vai, na construção, você vai ocupar o lote todo, e nosso escoamento de água, o córrego não comporta. Então tem que pensar em infiltração de solo. Outra coisa, todos os que têm árvores no quintal estão cortando as árvores. Bambuí está ficando uma cidade superaquecida por falta de árvores. E se você não mudar, por exemplo, passeio de no mínimo 2 metros de largura, um passeio, como é que você vai plantar uma árvore nas ruas? Então, é muito simplicista fazer uma modificação dessa aqui. Não é só porque é um lote pequeno, acho que tem que ter, mas a modificação que eu fiz foi para os novos empreendimentos, para finalidade social, que se possa fazer, igual como já tem lá no projeto Minha Casa Minha Vida, nos campos, né, lá nas populares, lá os lotes são pequenos. Mas é para uma construção pequena, então essas coisas têm que ser bem pensadas. Não podemos ser simplistas demais. Por isso que eu fiz essa modificação, que esses lotes possam ser usados em novos empreendimentos com finalidade social. E quanto à outra modificação, é porque não existe uma legislação. O loteador fez um loteamento lá. Depois ele sobrou um pedaço grande, ele puxou uma rua. Aí na rua coube 2 lotes. Como é que vai pagar 15% de 2 lotes para o município? Não existe nem rubrica para isso. Não tem como fazer. Isso foi discutido. Eu conversei com advogados, com gente de experiência em legislação aqui, que concordaram comigo. Por isso que eu fiz essas modificações. Então fica difícil. Você abriu uma rua lá, uma rua sem saída, dentro do seu terreno. Aí você deu 2 lotes. Como é que você vai passar 15% para o município? Então, essa modificação, a minha emenda foi que não se modificasse a legislação nesse sentido. Obrigado. Vereador Domingos Zé Borges. Senhor presidente, eu concordo com o que o vereador Idelmar Donizete Isaías disse, e eu queria saber do vereador Paulo Eduardo Rodrigues quantos metros que é a casa dele lá 150, 200, por aí, não é? Então, pois é, ué. Por que tem, todos têm que ser de 400 metros? Então eu concordo com o vereador, eu acho que está certo, eu acho que cada vereador tem de votar com a sua consciência, e que queira
votar, manter o veto do prefeito, que mantém o veto, que quer discordar do veto do prefeito, derrubar o veto dele e pronto. Cada vereador tem direito de votar e não ser questionado. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadora Geni. Pela ordem, presidente. Boa noite, mesa, boa noite, colegas. Boa noite, galeria. O nobre colega vereador Olívio, eu fui uma que trouxe o código de postura, chamei a turma para estudar, você foi um que falou, deixa isso para frente, que agora nós não podemos olhar isso não. Nós não temos tempo. Então, agora você vem cobrar isso da gente, parecendo que a gente não está olhando. Então, por que na época você não quis me ouvir, agora quer que todo mundo te ouve e não pode falar nada? Obrigado, presidente. Eu só disse que nós temos que rever, não é uma modificaçãozinha. Vamos estudar o código de postura, porque nós fizemos na época, agora podemos fazer. A modificação que a vereadora trouxe não era para se fazer naquela época. Vereador Magno Terence Chaves. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos vereadores, pessoal da galeria. Eu quero estender o boa noite ao meu amigo Zico, companheiro, que a gente tem um carinho muito grande. Estou tendo notícias boas do Zico, viu, presidente? Vamos ver se vai dar certo. Notícias boas. Senhor presidente, pessoal, os amigos vereadores, eu acho que todos, em parte, estão corretos. O Olívio está correto, o senhor está correto. Quem não está incorreto é a prefeitura e não fiscalizar. Senhor presidente, a prefeitura não fiscaliza nada. Quando eu te falo que é nada, é nada. Nada. Você vai lá, constrói, na hora que o cara acaba de construir, pouco aparece alguém da prefeitura para fiscalizar. Aqui, vou dar um exemplo. A questão dos meio-fios. Nós trouxemos aqui o secretário de obras aqui para falar da elevação dos passeios. Ele veio nos falar que dia estava uma reunião corrida, ficou até complicado de debater isso com ele, mas quem tem que abaixar é o dono do comércio, tem que levantar passeio não. Se for olhar código de postura, se for trabalhar em cima de código de postura, eu acho que tem muito tempo que a prefeitura nem sabe, capaz de eu chamar o pessoal lá para perguntar o que é código de postura, o pessoal não sabe nem o que é isso, vai me desculpar o pessoal, não está tendo fiscalização em cima disso. Te levo no bairro Nações, o pessoal está plantando as árvores, o passeio é de 1,5 metro, 2 metros, eles plantam 3 árvores na frente da casa e faz um quadrado para plantar árvore. Não sobra nem do lado esquerdo para o cadeirante passar, nem do lado direito. Então está uma situação difícil. Eu acho que essa questão de dividir, tem que dividir o lote, tem gente que de renda baixa, não dá conta de construir um lote de 400 metros, mas ao mesmo tempo tem que sentar, igual a vereadora Geni disse, olhar esse código de postura, conversar com o secretário, com as pessoas que vão fiscalizar essa situação e bola para frente, porque da toalha que lá vai, a cidade está crescendo. O pessoal não vê a situação que está crescendo. E a prefeitura está dando corda, faz loteamento. Vou dar um exemplo interessante. Aquele loteamento, senhor presidente, para cima da casa da falecida mãe do senhor, até hoje está se vendendo lote, continua vendendo lote e nada de asfalto naquele loteamento. E o prefeito vem aqui e fala para nós que só vai vender depois que asfaltar, colocar a iluminação pública. Então, isso aí é apenas o começo dos problemas que nós vamos ter aqui nessa casa, porque está crescendo. Eu ouvi falar que o Alexandre vai fazer mais loteamento, o Irê vai abrir mais loteamento. Eu acho que os loteadores que vão abrir estão fazendo da maneira correta. O que não está correto é a prefeitura não fiscalizar. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, eu só quero fazer uma ressalva. Ô Zico, como é que chama o seu filho? Maione. Eu quero dizer para o Maione, na primeira nossa reunião, eu cumprimentei o Zico da Metalúrgica, e conversando com ele ali de fora, ele me disse que no hospital ele estava acompanhado do filho e alguém disse lá Zico, e o filho dele ficou assim, por entender. Lá em Brasília, o Zico é conhecido como Dimas, como Dias. Aqui em Bambuí, Maione, eu não sei se você prestou atenção, o vereador Mago diz Zico. Então aqui tem que falar Zico. Se você falar Dias aqui, ninguém sabe quem que é. Mas Zico da Metalúrgica, todo mundo conhece. Por Zico da Metalúrgica. Senhores vereadores, a matéria já foi discutida por mim e pelos meus companheiros.
Vamos fazer o seguinte, são duas emendas. Eu coloco em turno único de discussão e votação o veto total do Executivo, a emenda aditiva 001/2015, vereador Olívio e vereador Geraldo, ao projeto de lei 023/2015. O vereador que for favorável ao veto do senhor prefeito, achar que o senhor prefeito está certo, continue assentado onde estiver, que for favorável. O vereador que for contrário ao veto do senhor prefeito, se levante ou manifeste. Está sendo discutido e votado em turno único. Eu vou abster, senhor presidente. Uma abstenção. Eu vou abster também, que eu não estou inteirado do assunto, senhor presidente. Duas abstenções. Um voto contrário e 2, 5, 6, 7 votos favoráveis ao veto do senhor prefeito. Muito bem. Vamos agora colocar em turno de discussão e votação o veto total do Executivo à emenda modificativa 001/2015, vereador Olívio Geraldo, ao projeto de lei 023/2015. Está sendo discutido e votado em turno único. Vereador que for favorável ao veto, continue assentado onde estiver. Que for contrário, se levante ou manifeste, ou aquele que eu não sei se houve duas abstenções da primeira emenda. Vamos neste agora. Voto do Olívio, vereador Olívio, contrário. E 9 votos favoráveis? Não, vou abster de novo, senhor presidente. Uma abstenção, um contrário e 8 votos favoráveis. Muito bem. Aprovado as duas emendas. Senhores vereadores, não havendo mais nada a tratar, como iniciamos os nossos trabalhos, em nome de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, encerra essa nossa reunião. Tenham todos uma boa noite.